Boa noite a todos. Mediunidade de prova e suas consequências foi uma sugestão de uma das pessoas que participam dos nossos trabalhos mediúnicos, pedindo que analisássemos o conteúdo de uma das aulas do curso básico de Espiritismo, onde falamos exatamente dessa mediunidade de prova ou mediunidade de tarefa, que é um assunto recorrente do movimento espírita no que diz respeito aos trabalhos assistenciais mediúnicos. Lembrando as informações do livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, onde remete-nos a uma reflexão sobre o que o profeta Isaías, no Velho Testamento Bíblico, já anunciava, de que haveria um tempo em que, suspendendo-se as lápides dos túmulos, estes estariam vazios. E onde se esperava encontrar o nada, eis que as vozes se apresentariam. Os velhos teriam visões, os jovens teriam sonhos. Houve um período, no século XVII e XVIII, conforme conta-nos Arthur Conan Doyle, escritor inglês, ao nos apresentar o livro História do Espiritismo, observando uma série de ocorrências que aconteceram no mundo, no Velho e no Primeiro Mundo, especificamente na América, demonstrando que este assunto, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, começou a ganhar um espaço como nunca antes havia acontecido. Até que, finalmente, após o fenômeno ocorrido em 1848 em Huddersfield, condado de Nova York, Estados Unidos, a partir da família Fox, logo em seguida o fenômeno da mesa girante, ou os fenômenos das mesas girantes, porque esses fenômenos aconteceram não só na América, como também em toda a Europa, até que finalmente, a partir dos estudos feitos pelo eminente professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que confirmou definitivamente a eclosão que o profeta Isaías já anunciava, de que a lápide dos túmulos estando agora abertas, nós iríamos encontrar não o nada, que certamente é o que se encontra nos túmulos, mas sim aqueles que estiveram ocupando os corpos físicos antes de desencarnarem, ou seja, as vozes dos céus, as vozes de todos os lados, de todos os lugares, as vozes dos espíritos. E após essa constatação, que se confirmou oficialmente a partir do ano de 1857, no dia 17 de abril, surgindo assim uma era nova para a humanidade, a era do Espírito Imortal. E a partir de O Livro dos Espíritos e outros livros correlatos que compõem o Pentateuco kardeciano porque o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail fez questão, assim como todos os médios que serviram de instrumento para a elucidação e o surgimento da doutrina espírita, se abstiveram de darem os seus nomes próprios, usando um pseudônimo sugerido por um espírito protetor de nome Erasto. O professor Rivail apresentou-se como sendo Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. São 160 anos. De lá para cá, surgiu o movimento espírita, que na verdade é um movimento que ainda está tentando se organizar, ainda está tentando entender a doutrina espírita,
está tentando vivenciar todo o conteúdo filosófico, científico, de consequências religiosas que fazem parte da doutrina espírita. E neste meio, exatamente neste período em que temos esse espaço para lidarmos com o fator mediúnico de modo construtivo, de modo socializante, muitos de nós, ao programarmos as nossas reencarnações mais recentes, optamos em fazermos um trabalho de resgate de débitos com as leis divinas, utilizando justamente o fator mediúnico. E assim surge uma quantidade grandiosa, como já era previsto historicamente, de pessoas que apresentam desde cedo, desde criança, desde a juventude, sinais de sensibilidade mediúnica. Percepções estas que vão confirmando a existência da comunicabilidade entre os chamados vivos e os chamados mortos. O movimento espírita foi se organizando, as casas espíritas foram se equipando, orientadas pelo projeto 1868 de Allan Kardec, que antes da sua desencarnação estabeleceu um programa metodológico para que, sendo ele observado, as casas espíritas poderiam se organizar para uma estruturação de uma atividade importante. E a mediunidade, então, que era tratada até aí como um fenômeno desconhecido, passou a receber o nome de fenômeno natural. E ao estudar a percepção mediúnica, se sabe que todos nós somos mais ou menos médiuns. Não há uma só pessoa que não sinta num grau qualquer a influência dos espíritos, ainda que seja uma leve impressão, uma leve intuição, uma leve roçadura ou coisa que impressione, dando a entender e sugerir que são espíritos que estejam a promover um processo de comunicação. Porém, se convencionou chamar de médium, segundo o próprio Allan Kardec, aquelas pessoas na qual a mediunidade aparece de modo ostensivo, eclodindo de um modo inequívoco, fazendo assim com que as pessoas que têm uma mediunidade ostensiva começassem a buscar o auxílio e acabando por encontrarem nas casas espíritas um espaço adequado para educarem, para ganharem segurança mediúnica e darem uma utilização ao fator mediúnico de modo a que os princípios do próprio Evangelho de Jesus começassem a ser a referência para aqueles que iriam ter como prova nesta vida a atividade disciplinadora, evangelizadora, moralizadora, através da doutrina espírita. Nesse curto espaço de tempo, nunca se viu uma quantidade tão grande assim de médiuns. Porém, além da mediunidade natural, o que se percebe é que nesta percepção ostensiva da mediunidade, uma grande parte, como dissemos, dos que vêm assim, são pessoas que programaram usarem a doutrina espírita para fazerem um trabalho mediúnico, compreendendo que dentro da disciplina necessária para o trabalho efetivamente progressivo, esta condição facilitaria o resgate de débitos. O próprio Espírito Emmanuel, ele costuma dizer que quem tem mediunidade demais, muito ostensiva, podemos considerar que são pessoas que trazem também grandes débitos com a vida. São pessoas que cometeram delitos contra a lei de amor. Todos os tipos de desvios de conduta, todos possíveis dentro do quadrante humano, dos equívocos que todos nós possamos concentrar. Porém, para um resgate consciencioso, existem duas opções. Ou resgata-se pela expiação, ou seja, dentro do fluxo natural da lei de causa e efeito, todos os males que tenhamos feito contra a vida
e dentro da vida contra nós próprios e os nossos semelhantes, aquilo que fizemos por afetar o outro, causando-lhe prejuízo e qualquer tipo de dano, deveria retornar, por uma questão de justiça, na mesma condição em que fizemos o outro padecer. É a expiação, é a dor. Mas também foi dada uma opção. Para que, em vez da expiação pura e simples, que pudéssemos usar o amor, em vez da dor, para ressarcir os nossos débitos morais. E assim a mediunidade de prova passou a ser um método eficiente, uma opção extraordinária, e por isso que muitos de nós que reencarnamos nesse ciclo da nova fase a partir da doutrina espírita, fizemos essa opção de recebermos um fluxo energético em nosso sistema nervoso, muito bem conduzido por espíritos especialistas, e assim, a partir da glândula pineal, fazendo com que essa sensibilidade remetesse-nos à condição de médiuns de prova, ou como alguns gostam de chamar, médiuns de tarefas. Esses médiuns tarefeiros, ou médiuns de prova, por sentirem um certo incômodo com as percepções que já não são assim naturais, já que essas energias foram agregadas para uma determinada finalidade, não fazem parte do fluxo natural da evolução da mediunidade, que é natural em todos os seres. Dentro deste incômodo, apresentam os médiuns de prova algum incômodo, algum desconforto, algum desajuste. E buscando auxílio aqui e ali, eis que eles acabam, ou nós acabamos, incluindo-nos entre estes, por encontrar a casa espírita e nela a opção do trabalho. E ali somos conduzidos aos cursos orientadores. Vamos percebendo que a mediunidade com Jesus é aquela que devemos optar e que deveremos nos organizar de forma disciplinadora e disciplinada para que os bons espíritos, em percebendo o nosso propósito, mas consentâneo com os princípios da evolução espiritual, se interessem, ou venham a se interessar, a nos assessorar. E assim cada núcleo espírita recebe este contingente de espíritos benfeitores que vão ser os verdadeiros articuladores da tarefa, cabendo a nós outros apenas a atividade quase que passiva, como costumamos dizer que, ao perceber a presença de um espírito e permitir que este espírito se comunique, a pessoa encarnada, que vai ser o medianeiro nesta comunicabilidade, está numa postura passiva, está em passividade. Porque normalmente percebe-se que o médium precisa ter um certo grau de concentração, de equilíbrio mental, de equilíbrio das suas emoções e de uma rotina semanal de trabalhos e de preparação para que a sintonia seja suficiente a fim de que os espíritos protetores, que também se envolvem nesta causa, possam fazer os ajustamentos e o selecionamento das entidades que serão atendidas, serão assistidas. Atualmente, a Casa Espírita, ela é considerada uma opção extraordinária para pessoas que têm alguns desajustes espirituais. Allan Kardec chamou o livro dos médiuns, que visa justamente criar uma condição de escudo para o trabalho equilibrado dentro da mediunidade, de um tratado de psicologia. E hoje a própria psicologia, avançando nas percepções do ser humano, já admite em sua maioria que, de fato, nós temos algumas reações psicossomáticas, psicossociais, psiquiátricas, que estejam ligadas diretamente à
presença de espíritos entrando em nosso campo psíquico, fazendo articulação com os nossos próprios pensamentos e sensações. Cada casa espírita procura se organizar, procura criar meios para que assim os médiuns de prova, que são muitos, possam encontrar o seu espaço. Os métodos são variáveis, em alguns aspectos detalhando, em alguns detalhes, mas, de um modo geral, todos obedecem aos mesmos princípios exarados em O Livro dos Médiuns. O que importa é percebermos que sim, existe o médium tarefeiro ou médium de prova que vem para a reencarnação a fim de utilizar este espaço, esta oportunidade, a fim de fazer seus reajustes. Neste sentido, os nossos trabalhos, que são realizados fundamentalmente em cima do projeto 1868 de Allan Kardec, e seguem um acompanhamento de anotações sugeridos pela Associação Médico Espírita Brasileira, nós acabamos por confirmar que, de fato, a maioria das pessoas que entram na casa espírita é constituída desses médiuns tarefeiros ou médiuns de prova. Mas quem nos questionou para falar desse tema pediu que nós comentássemos algo peculiar, uma informação que é passada em nosso curso básico de Espiritismo e confirmada nos cursos subsequentes. O médium de prova ou a mediunidade de prova e suas consequências. Bom, dentro do projeto reencarnatório, as consequências positivas para os médiuns de provas são extraordinárias. As pessoas que procuram seguir uma disciplina para exercer a mediunidade assistencial, ainda que na condição de médium endividado, mas que faça isso com dedicação, com esmero, com simplicidade, sobretudo, e abnegação, acabam por retornar ao mundo espiritual muito leves em relação aos débitos adquiridos em reencarnações pregressas. O número de atendimentos que o médium pode fazer, cedendo o seu psiquismo para que espíritos necessitados encontrem o equilíbrio a partir deste contato. A dedicação a trabalhos paralelos de dar sustentabilidade a uma casa espírita, já que cabe aos médiuns tarefeiros, não apenas a atividade assistencial mediúnica, mas também o compromisso de dirigir, administrar a casa espírita, de conseguir recursos para que os serviços promocionais do ser humano tenham o seu respaldo, tenham a sua legitimidade e que não sofram solução de continuidade, justamente a partir daquele que se elegeu como médium de prova, para não apenas ajudar-se dentro da tarefa, mas para contribuir com um trabalho não remunerado, com um trabalho de desprendimento, para fazer com que a casa espírita ela tenha a evangelização oferecida à criança e ao jovem, para garantir que os serviços sociais possam alcançar aqueles irmãos nossos que vivem a expiação da segurança alimentar, daqueles que não têm um teto para se abrigarem, daqueles que na idade avançada não encontraram a gratidão efetiva dos seus entes queridos, e todo tipo de assistência que se possa fazer àqueles que Jesus chamou de meus irmãos mais pequeninos. E assim as casas espíritas já são hoje, apesar de pouco tempo do movimento espírita, reconhecidas como instituições que têm uma preferência total em fazer a assistência social, a assistência moral, a assistência espiritual, a assistência educacional a todos que acorrem às casas espíritas. Uns com mais profundidade, outros dentro da superficialidade,
Mas este é o princípio universal das casas espíritas: fazer a autopromoção do ser humano. E aí está a consequência positiva. Os médiuns de provas que, diante dessa conscientização, se sensibilizam para não apenas estarem presentes às sessões mediúnicas assistenciais, mas para se fazerem presentes em tudo aquilo que uma casa espírita necessita como material humano consciente, a fim de que seus serviços sejam realmente proveitosos a toda a clientela, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Mas também existem as consequências negativas. E quem nos falou desse tema, queria que comentássemos de novo sobre as consequências negativas. Exatamente naquele ponto em que falamos que quem recebe a energia adicional para fazer o trabalho como médium tarefeiro, e chegando aqui, recusa-se a trabalhar. Encontra 1000 ocasiões, 1000 circunstâncias, 1000 motivos para não darem evasão àquilo que foi programado adretemente no planejamento reencarnatório. O que é que pode acontecer se essa energia adicionada por um ato de misericórdia não seja devidamente utilizada? Lembrando que quando falamos desta ação misericordiosa, da energia ofertada aos médiuns de prova, lembramos-nos justamente de algo que Jesus havia dito, que a bondade de Deus é tão incomensurável que, quando Ele encontra os seus filhos endividados com as leis do amor, Ele não deseja puni-los, castigá-los. Ele deseja reabilitá-los, reeducá-los. E prefere que até mesmo a expiação natural da lei de causa e efeito seja substituída pelo trabalho, pelo amor ao próximo. E assim, essa energia adicional é uma forma que Deus encontra para que aqueles de nós que estamos em débito com as leis morais possamos nos sentir fortalecidos e possamos resgatar os nossos débitos não com a dor da expiação, mas com amor ao serviço ao próximo. Bom, e dentro do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma reflexão que nós também colocamos para os nossos futuros médiuns de então, em que diz o seguinte: o que devemos pensar como consequência se nós encontrarmos uma determinada pessoa que venha nos pedir um trabalho? Por exemplo, podemos oferecer à pessoa que faça a limpeza do jardim da nossa casa. E assim essa pessoa terá o trabalho digno, terá a remuneração, receberá as ferramentas. E nesse caso, pode-se entregar uma enxada para o candidato à jardinagem. E assim que recebe a ferramenta pronta, equipada, o jardineiro iniciante, em vez de fazer o seu trabalho de limpeza, de cuidado das plantas, das flores, ergue a ferramenta e ataca aquele que lhe deu a oportunidade do trabalho. Isso é colocado exatamente quando as pessoas que têm mediunidade de prova, que recebem a oportunidade da casa espírita para trabalhar dentro de uma ordem disciplinadora, extremamente necessária para que se alcance objetivos nobres dentro da atividade, com normas regulamentadas com igualdade para todos. E a pessoa que tem a tarefa mediúnica resolve não trabalhar. E resolve, então, sair do trabalho e começa a atacar os companheiros, os dirigentes,
à instituição que deveria estar prestando serviço, colocando princípios de maledicência, denegrindo a imagem das instituições, das pessoas que permanecem ali, que são chamadas de bajuladoras, e chamando os dirigentes das propostas mais impróprias para se dizer ao ser humano. Aí está a representação do Evangelho segundo o Espiritismo, daquele que recebeu a tarefa, recebeu a oportunidade, a ferramenta, e em vez de trabalhar, atacou quem lhe deu a oportunidade. E ainda se complementa dizendo, daqueles que receberam a tarefa, receberam a energia mediúnica, mas resolveram não trabalhar, mesmo não atacando a instituição e os dirigentes do núcleo em que deveriam estar exercendo a sua atividade. Simplesmente resolvem parar. Aí, dentro dessa mesma expressão, os Espíritos nos fazem reflexionar. O que poderá acontecer com alguém que recebeu uma ferramenta para trabalhar? A indicação do trabalho a ser feito. E simplesmente joga a ferramenta para o lado, dá as costas e sai. A representação é essa. Quando essa pessoa resolver voltar, porque terá que voltar um dia, porque os débitos existem, eles terão que ser quitados, se não hoje, amanhã ou depois da manhã, mas certo é que ninguém poderá ficar com um ceitil, como disse Jesus, na pendência, caso contrário, não vai avançar pelos caminhos do progresso previsto por esta grandiosa lei. Quando resolver retornar, primeira coisa, vai pegar a ferramenta e vai perceber que a ferramenta está enferrujada, não está amolada como esteve na hora adequada. Vai perceber também que o mato cresceu. Os parasitas também tomaram corpo e espaço. O serviço vai ser muito mais difícil. E vai perceber que o terreno está mais árido. São estas algumas das colocações que os Espíritos fazem no Evangelho segundo o Espiritismo sobre aqueles que não cumprem as suas provas. As notícias que chegam no mundo espiritual, especialmente através de uma das médiuns que trabalhou com Allan Kardec, Hermance Dufresne, dão-nos conta de que a maioria daqueles que programaram vir com a mediunidade de prova e receberam a oportunidade, a ferramenta, tudo adequadamente, para resgatar com amor os seus débitos, recebendo até o reconhecimento público quando se trabalha com dignidade numa casa espírita, que a maioria não está cumprindo o seu papel, está voltando com desajustes para o mundo espiritual, com pendências. Eu costumo dizer que, de certo modo, tudo que se fez, o que se tentou fazer, ainda que não se concluiu, não vai se perder. É natural que outras reencarnações vão existir. E aqueles que não aproveitaram minha tarefa, certamente voltarão com muito mais necessidade consciencial de serem mais honestos com aquilo que propuseram fazer consigo mesmos em relação às leis divinas. Neste sentido, a indagação mais direta ainda ocorre. E fisicamente, pode ter consequências? Essa energia, que ainda não é natural, foi um acoplamento energético para uma situação circunstanciada na prova que se escolheu dentro da mediunidade, essa energia vai ter qual destino? Para os que trabalham de forma correta, regular, dando dentro das suas possibilidades a sua cota de empreendimento e de dedicação, essa energia vai servir para recompor os tecidos perispirituais danificados, ou seja, o nosso corpo espiritual, que é o intermediário
entre o espírito e o corpo físico, que registra todas as nossas ações, boas ou más. E as nossas ações equivocadas aí são registradas em forma de nódulos, de cânceres. A energia provacional bem conduzida vai servir para a reabilitação, para a cura, para a reativação e os tecidos malsãos das atitudes insanas do passado vão sendo, a cada reunião, a cada encontro, a cada ano, passando por um processo de curativo, com a dedicação nas manifestações dos espíritos que são acolhidos através desta mediunidade e outros serviços correlatos. E assim, ao longo do tempo, o médium de prova que trazia os aleijões perispirituais, ele vai se ver, depois de desencarnado, numa condição extraordinária. Vai perceber as luzes conquistadas, o restabelecimento, e vai se sentir muito feliz e muito grato a Deus pela oportunidade concedida. Esta é a finalidade dessa energia. É por isso que muitos fazem a opção de reencarnarem, porque num processo muito rápido, milhares de anos de equívocos podem ser reconstituídos em uma, duas reencarnações bem-sucedidas no campo da prova mediúnica. Porém, não tendo esse destino, que é o ideal, essa energia ela vai acabar entrando em três campos do corpo físico. Ou ela vai entrar nas articulações dos membros inferiores e superiores e vai provocar paralisias. E a pessoa vai gradativamente, à medida em que não coloca essa energia a serviço do bem, a entrar no processo de expiação, tendo uma degeneração orgânica que certamente poderá levá-la à cadeira de rodas, por exemplo. Uma outra condição que possa existir, especialmente para as pessoas que ainda têm desajustes psíquicos, que usaram mal o pensamento, a tendência é que essa energia não trabalhada devidamente comece a danificar o sistema neurológico e a pessoa começará a apresentar sinais de distúrbios psiquiátricos e vão se evoluindo até que a pessoa poderá ficar sem qualquer sanidade mental, se transformar naqueles que nós chamamos vulgarmente de loucos. E tem aqueles que, em grande maioria é o que acontece, que vão terminar a sua reencarnação pela expiação através do câncer. Em grande quantidade, esses é que acabam encontrando uma forma de usar essa energia para expurgar os nódulos patógenos, os nódulos doentes do perispírito, e assim, com estas doenças, poderão voltar um pouco melhores. Mas aí é o que nós colocamos no início. É o resgate através da dor. Refletindo sobre esse assunto com os nossos cursistas, a gente percebe que os dados de Hermêncio Dufour são exatos. Porque parece até que a maioria de nós prefere não trabalhar, não dedicar, não servir, e prefere ficar com a opção da expiação dolorosa. Mas, nesses 30 anos de atividades que estamos aqui catalogando tudo o que acontece aqui em nossas casas, a gente percebe exatamente isso. Os médios que ainda estão bem, eles estão lidando com a vida com certa dignidade, são aqueles que estão procurando se manter de pé dentro das atividades. Estão em processo de renúncia, estão em processo de estudo, em processo de auto-renovação. Mas aqueles que fizeram a opção de sair, temos dois grupos. Os que saíram e, infelizmente, atacam as casas espíritas, nas quais tiveram a oportunidade de iniciarem a sua tarefa, atacando igualmente os dirigentes, incluindo inclusive a nossa pessoa. E tem aqueles que saíram simplesmente porque acharam que não teriam como dispor de um tempo fixo, de um compromisso de responsabilidade.
com a tarefa mediúnica que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Vemos aí Chico Xavier desencarnar aos 92 anos, Divaldo Franco agora vai completar, no dia 5 de maio, 90 anos. Então não existe aposentadoria para o trabalho espiritual. Mas aqueles que optaram em não se ocuparem disso, na medida que o tempo passa, estamos observando justamente esses quadros. Alguns estão até nos procurando, de uma forma ou de outra, com sérios ajustes psíquicos. Outros estão com problemas de saúde entrando em degenerescência celular precoce, uma certa senilidade precoce. E outros já estão espiando o processo do câncer. Então, no nosso caso, não é uma questão de eu acho ou não acho. Como os nossos trabalhos são todos muito bem catalogados e registrados, aquilo que nós falamos na teoria, a prática vem a se confirmar. De uma forma ou de outra, certo é que nós temos a liberdade de escolha. Podemos, sim, pagar com a dor os nossos débitos, ou podemos pagar com amor. Ficamos felizes com os companheiros que buscam a união de esforços para que quitemos os nossos débitos de forma digna, reconhecendo-nos pessoas em débito com as leis divinas, sem qualquer processo de considerarmos pessoas diferenciadas, que é um outro problema, especialmente em relação à mediunidade. Quando o servidor da casa espírita, ele entra num processo de ilusão, de achar que ele é um espírito superior porque está exercendo a atividade mediúnica. Ledo engano. Não é verdade. Quanto mais mediunidade, quanto mais ofensividade, mais débito a ser reparado. Então, fica aí a nossa reflexão, sem querer afetarmos a ninguém, apenas a título de esclarecimento. Mas é claro, com uma vontade muito grande, e assim como eu próprio me coloco como um dos maiores devedores dos nossos trabalhos, que nos unamos como espíritos endividados, para que juntos possamos deixar um rastro de coisas positivas, que vão nos beneficiar pessoalmente, mas principalmente vão trazer benefícios aos encarnados e aos desencarnados, que nós pudermos abraçar. Em nome de Jesus. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.